Fala, nação! Saudações, rubro-negro. Nação, vambora reger aqui, né? As últimas notícias do nosso Mengão malvadão, né? Sobre Gerson, Rossi e Carlos Alcaraz também, que está na mira do Flamengo, caso não feche com o Gerson, né? Então vambora aqui bem rapidinho, mas antes disso, né? Deixe seu like, a sua inscrição já é bastante importante pra gente aqui. Já agradeço a tua presença aqui no canal. E créditos a ESPN Brasil, Grupo Disney. Link na descrição como créditos e vambora pro vídeo. Para as competições do próximo ano, são 7 competições em disputa. Esse ano conquistou a Copa do Brasil, a Conmebol Libertadores, inclusive aqui no evento vai ter uma homenagem para o Flamengo e os jogadores vão levar as taças das duas competições no gramado, mostrar para a torcida, mas enquanto isso o elenco vai se preparando de olho nos próximos compromissos em 2023, 7 títulos em disputa, como eu falei, e a comissão técnica de Vitor Pereira, né, tem 4 integrantes já aqui no Rio de Janeiro, apenas o auxiliar Luiz Miguel ainda não chegou, nem o Vitor Pereira, porque os dois têm contratos com o Corinthians até o dia 31 de dezembro, então chegam na próxima semana. Mas a comissão técnica, que está já aqui no Rio de Janeiro, no Brasil, falou um pouquinho sobre as expectativas para o próximo ano e a gente acompanha agora aqui no Sport Center. Tem sido extremamente importante na forma como nos temos integrado aqui neste clube, nesta dimensão de clube, um clube de topo, um clube ganhador, um clube habituado à conquista de títulos, e é nesse sentido e é com essa ilusão que nós estamos aqui, podermos acrescentar no sentido de alinharmos toda a gente para que possamos, temos 7 títulos em disputa e a nossa ilusão é conquistar os 7 títulos. Bom, tá aí, portanto, né, eles falando eles querem conquistar os 7 títulos. Agora, quem fez uma publicação hoje foi o Gabigol. O Flamengo esse ano conquistou a Copa do Brasil e Libertadores, como eu disse agora há pouco, mas o Gabigol atualizou nas redes sociais mais um título. Isso porque o UOL fez uma pesquisa com jogadores e o Gabigol foi eleito por atletas o jogador mais chato aqui no Brasil. E aí o Gabigol brincou, então atualizou esse título nas redes sociais, nessa publicação que ele fez no Insta. E também o Flamengo, no treino de hoje, tirou uma foto do Gabigol e na legenda colocou: que chato. É isso, Mari, volto com você. Olha, Beto, se a gente fizesse uma eleição também, jornalista mais chato, o Bira ganha. Disparado também aqui. Ele tem meu voto, sabia? Tem um clima aqui dentro, tá, Beto? Ele não se defende, eu gosto que mas até nisso eu ganho de você. É verdade, você tem um bom ponto. O Gabigol é o jogador mais chato, Bira, pra você? Bom, os jogadores que elegeram, né? Então, jogadores que convivem com ele ou no próprio clube ou no campo acabaram elegendo. Agora, eu não acho que isso seja um demérito do Gabigol. Acho que é pelo contrário, às vezes é mérito. Às vezes o adversário coloca um jogador como chato, porque é um jogador que provoca, incomoda, enche o saco em campo, faz gol em cima de você. Então, acho que o Gabigol acaba ganhando esse título. O título de jogador mais chato, que existe faz tempo, essa pesquisa, eles fazem todo ano. Teve um período que pararam de fazer, mas faziam antes também, a revista Placar fazia. Sempre vai para jogador bom. É isso que eu ia falar. Quem achou o Gabigol chato, o torcedor também que não gosta do Gabigol, é porque não tá no time dele. Então isso é um ótimo sinal. A partir do momento que o jogador incomoda o rival e todos os outros jogadores, no bom sentido da coisa, né? Não é um violento, alguma coisa do tipo, é um jogador que está sempre querendo mais. Sim. Né? Um jogador que não está querendo acomodar no jogo, está querendo fazer mais gols, está querendo buscar mais a vitória. O adversário fica irritado. Claro que ele também deve ter uma personalidade que reclama com o árbitro, esse tipo de coisa. Isso também alimenta um pouco, mas para mim não tem problema nenhum o jogador ser chato ou não. Ele não é pago para ser legal, hein? Ele não é pago para ser legal. Não é Miss Simpatia. Ô, Beta, de um prêmio de Miss Simpatia você ganha, tá? E de informações também. Nação. Volta. O Flamengo segue com esse sonho de repatriar o jogador. Em entrevista à Flá TV, o vice de futebol Marcos Braz reiterou o interesse na volta do meia do Olympique de Marselha, mas disse que o negócio segue difícil. O clube francês estaria pedindo 20 milhões de euros, cerca de 110 milhões de reais, cifra considerada inviável pelo Flamengo. Os clubes seguem negociando e o rubro-negro ainda sonha com um final feliz com a volta do Coringa. Vamos dar uma olhada em números do Gerson pelo time francês? Em 2021-2022, na temporada passada, atuou 48 vezes,
em 86% dos jogos do time. Fez 11 gols, 7 assistências e recuperou 3,2 bolas por jogo. Aí, nesta temporada aqui, ainda na metade, né? O número de jogos caiu bastante, 13 jogos, de 86% para 62%. O número de gols despencou de 11 para 2, 0,15. Nenhuma assistência e apenas 1,8 recuperada por partida em média. Valeria um esforço grande do Flamengo para trazer o Gerson de volta, na sua opinião, André? Valeria. O Gerson quer voltar. Eu tenho até hoje minhas dúvidas a respeito da intenção dele, do desejo dele até de sair. Ele deu algumas declarações naquela época, nunca se mostrou, embora já tenha passado um tempo na Europa, um jogador que precise desse tipo de experiência profissional para se considerar bem-sucedido. A minha impressão é que ele foi muito feliz no período em que esteve no Flamengo, com o cartaz, o status de jogador importante e decisivo, cotado para a seleção brasileira. A impressão, a sensação que eu tinha era que ele, de fato, claro, a proposta foi muito boa, do ponto de vista financeiro isso tem muita representatividade, é muito relevante, compreendo ele ter aceitado. Mudança técnica começa a interferir na maneira como ele joga, depois de um período muito bom. Com a saída do Sampaoli, né? É natural que ele queira voltar, é natural que ele faça as pressões que um jogador nessa situação pode fazer para voltar, mas, ao final das contas, é preciso haver um acordo entre o clube que vai cedê-lo e o clube que tem interesse nele. Isso, pelo que a gente sabe, ainda não aconteceu. Eu acho que o Flamengo pode continuar tentando, embora não tenha uma carência, no sentido de podermos dizer que o Flamengo precise do Gerson para ter maiores chances de conseguir os seus objetivos no ano que vai começar e nos próximos. Eu não acho que seja assim. Seria uma contratação luxuosa, o retorno de um jogador com a qual a torcida, evidentemente, pensa com carinho. E, sem dúvida nenhuma, o próprio Gerson também pensa assim. Não dá para dizer que bateu e não deu certo, né? Não. Nessa segunda passagem dele pela Europa, os números mostram isso. A primeira temporada dele foi legal, né? Sim, sem dúvida. Mas tá claro que ele quer voltar, né? O desacerto de um jogador com uma determinada comissão técnica, no sentido de como ele vai ser aproveitado, o quanto está feliz ou não, às vezes são coisas passageiras. Profissionalmente, um atleta às vezes fala, não, eu vou ficar aqui, muito provavelmente esse técnico daqui a algum tempo não estará mais, eu posso retomar. Mas a minha impressão, até pelas declarações do pai do Gerson, que todas as vezes que falou sobre esse assunto deixou muito claro que ele não quer mais ficar lá, que ele quer voltar para o Flamengo, eu acho que essa é uma decisão tomada. Vamos ver o que se pode fazer, né, em termos de puxar essa corda, eventualmente, para sair. Sim, dá para ver que ele foi muito feliz no Flamengo e procura, de repente, reencontrar essa felicidade. Flamengo que segue aí de olho nessa temporada importante de 2023, que já começa com tudo, né, com Recopa Sul-Americana, com o Mundial de Clubes. O elenco já se reapresentou, ainda sem o comando do novo treinador, Vitor Pereira, que só se junta ao clube no começo de janeiro. Enquanto isso, quem comanda as atividades é o auxiliar Rui Quinta. Ele falou à Flá TV sobre esse início de trabalho. Tem sido extremamente importante na forma como nos temos integrado aqui neste clube, nesta dimensão de clube, um clube de topo, um clube ganhador, um clube habituado à conquista de títulos. E é nesse sentido e é com essa ilusão que nós estamos aqui, podermos acrescentar no sentido de alinharmos toda a gente para que possamos, temos 7 títulos em disputa e a nossa ilusão é conquistar os 7 títulos. Rui Quinta, falando na possibilidade de conquistar 7 títulos, André. Muito título em jogo, mas o Flamengo pode sonhar com todos eles, inclusive com o Mundial de Clubes. Real Madrid no caminho. Pois é, sonhar com 7 títulos é perfeitamente possível, não há qualquer problema em relação a isso. Conquistá-los todos é algo muito difícil. Quantas vezes na história, pensando no mundo inteiro, onde o futebol é importante, a gente viu, em lugares onde há disputa, né, onde há concorrência, como aqui no Brasil, a gente viu um time ganhar 5, 6 troféus. O Barcelona do Guardiola, nos primeiros anos ali, 2008, 2009, ganhou 6 troféus. Depois não conseguiu mais. Até o número dos chamados tripletes, as tríplices coroas na Europa, não são tão frequentes assim. Não é todo clube que consegue fazer isso, até muitas vezes os melhores não conseguem fazer.
E isso cria uma exigência, uma maneira de olhar para o futebol, de forma a entender que se um time não ganha todos os títulos que estão em disputa no seu calendário, esse time não fez o que deveria ter feito. Quando, na verdade, o que tem acontecido no Brasil, com times em sequência, o Flamengo de novo ganhando 2 troféus, Flamengo, Palmeiras, Atlético Mineiro, Flamengo de novo, mostra que não dá para você ganhar tudo. Você pode querer, você pode pensar, mas é muito difícil você conseguir ganhá-los todos. E nós estamos falando aqui, esquece o campeonato estadual, óbvio, nós estamos falando de 3, de Copa do Brasil, de Campeonato Brasileiro, de Copa Libertadores. No calendário do Flamengo tem mais, né? Tem Supercopa, tem Mundial de Clubes agora em fevereiro. Recopa Sul-Americana. Recopa Sul-Americana, todas essas coisas. Muito bem. O Mundial, óbvio, é o primeiro foco, é o que está mais perto. Fevereiro, é preciso estar em condição, alto nível, físico, técnico, nova comissão técnica trabalhando com um grupo de jogadores que ela não conhece e vice-versa. Então, é preciso estar apto a chegar à final, que é o primeiro passo, que é, né, tido como o normal, o natural, mas nem sempre acontece. Não acho que o Flamengo vai ficar fora da final do próximo Mundial e, em tese, enfrentar o Real Madrid. Se há chance para ganhar do Real Madrid, em um jogo só, equipes deste nível, o Flamengo aqui no Brasil, o Real Madrid, não estou fazendo nenhuma comparação entre elas, mas em um jogo só, há competição. Há um favoritismo muito claro do time que é campeão da Liga dos Campeões da UEFA. Mas há competição, há jogo. E o Flamengo precisa acreditar nisso e estar apto a apresentar-se nessa ocasião, a talvez aproveitar o fato de haver jogo. Jogadores muito tarimbados, né? Davi Luiz, Vidal, Felipe Luiz, Gabigol. Muita gente boa, quer dizer, dá jogo. Agora, eu acho interessante quando você lembra que é muito difícil, você considera quase impossível uma tríplice coroa. Eu concordo contigo. Eu acho que não veremos. Tríplice coroa, como Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e Copa Libertadores da América, eu realmente acho que não veremos. O Atlético Mineiro esteve muito próximo disso, quando venceu o Campeonato Brasileiro, Copa do Brasil e foi semifinalista da Libertadores, saiu da competição invicto, esteve a um jogo de disputar a final, mas se tivesse se classificado, teria ainda que ganhar a final da Libertadores. Não dá para dizer, esteve perto, não conseguiu. Para mim, a temporada do Atlético é uma mostra de que é quase impossível fazer isso no calendário insano brasileiro / sul-americano. Mas talvez alguém, em algum momento, consiga. É aquela questão, Edu, a gente olha de um jeito ou de outro. O fato de times terem conquistado nas últimas temporadas, né, nas recentes, 2 troféus e não terem conquistado o terceiro, ou mostra que realmente não dá, ou mostra que estão batendo na trave constantemente, daqui a pouco alguém consegue. Isso aí nós vamos ter que esperar para ver. Vale o chavão, só o tempo dirá. Mas vamos relembrar os 2 títulos do... Nação, essa parte aí, né, dessa pesquisa que saiu com o Gabigol foi eleito o jogador mais chato, é uma coisa muito positiva para o próprio jogador, né, e o Flamengo. Isso quer dizer que o próprio jogador Gabigol, mesmo não marcando gol ou dando assistência, mas a presença dele dentro de campo acaba incomodando os outros times. A presença do Gabigol dentro de campo acaba incomodando. Ele pode arrumar uma expulsão ali ou pegar no pé do juiz, né, para dar um cartão. Então, alguns fatores ele acabam influenciando dentro do jogo, né, ou deixando os jogadores mais nervosos. Querendo ou não, isso facilita muito a vida do Flamengo, né? E o Flamengo não tem nenhum jogador como o Gabigol no sentido de irritante, né? Daqueles jogadores de antigamente, né? Então, o Gabigol é o jogador mais chato do ano, né? Outro ponto tem sobre o Gerson, né? O Gerson está se aproximando, ainda o Flamengo tem um sonho com o Gerson, ainda não tem nada acertado, mas é aquilo. As conversas estão avançando, aos poucos, em janeiro a gente pode ter uma notícia muito boa, né? O Flamengo contratar o Gerson, né? Então, vamos esperar. Passou o Natal, mas vamos esperar o presente de Carnaval, né? Presente de Carnaval, essa é boa. Vamos junto, nação. E feliz ano novo já pra vocês aí. Tamo junto.